Uhum. Olá, tudo bem? Eu me chamo Caio Ribeiro Sintra. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Augusto Leite Viana. Nós somos estudantes de fisioterapia da Universidade de Franca, São Paulo. Estamos no sexto período e a nossa orientadora é Ana Paula Borges. Hoje vamos falar sobre o tempo de reação nas pessoas que têm doença de Parkinson. Eu vou começar falando sobre a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa e progressiva, está relacionada com a perca progressiva de neurônios dopaminérgicos da substância negra do encéfalo. O sistema dopaminérgico sofre uma despigmentação e depressão que reduz as atividades das áreas motoras do córtex cerebral e, consequentemente, a diminuição dos movimentos voluntários. Ela é considerada como a segunda doença neurodegenerativa que atinge normalmente pessoas acima de 50 anos de idade. A degeneração do neurotransmissor gera um desequilíbrio entre os sinais de inibição e excitação. Esses são enviados pelos núcleos de base do córtex motor, gerando distúrbios característicos da doença, onde resultam sintomas motores e não motores. Essas disfunções motoras são tremor de repouso, rigidez muscular, bradicinesia e instabilidade postural, e a cinesia também. As disfunções não motoras são os distúrbios cognitivos, psiquiátricos, autonômicos e o sono. Essas disfunções comprometem a marcha e o equilíbrio postural, aumentando os riscos de queda. A bradicinesia e a cinesia são sintomas que comprometem o movimento e afetam a dinâmica corporal. A bradicinesia é entendida pela lentidão da execução dos movimentos e a cinesia é caracterizada pela diminuição ou ausência de total dos movimentos. Essas desordens podem provocar problemas em realizar movimentos repetitivos, proporcionando fadiga excessiva e dificuldade em realizar dupla tarefa, comprometendo no tempo de reação dos pacientes. Agora eu vou abordar sobre o tempo de reação, que é o intervalo de tempo entre o estímulo sensorial e o início da resposta de um indivíduo. Também é um meio objetivo e direto de avaliação de atenção nos pacientes, verificando a velocidade de processamento da informação ofertada, e isso está relacionado com a habilidade de executar ações que necessitam de rapidez e eficiência. O estímulo, como citado acima, é qualquer tipo de energia dissipada no meio ambiente, e os receptores sensoriais captam essa energia e transformam em potenciais bioelétricos. Esses potenciais bioelétricos são alterações lentas da voltagem da membrana que podem ser transformadas posteriormente em potenciais de ação. Essa conversão de energia de uma forma para outra é conhecida como transdução. Uma das principais fontes de energia são estímulos visuais, sonoros, de temperatura, tato, dor, olfato, propriocepção e gustação. Possuímos dois tipos de tempo de reação: tempo de reação de escolha e tempo de reação simples. O tempo de reação simples é quando o paciente é colocado em apenas um determinado estímulo e que necessita de uma única resposta. Já o tempo de reação de escolha é quando o paciente recebe dois estímulos ou mais que necessita do sujeito realizar mais de duas reações. O tempo de reação é muito importante no nosso dia a dia, pois ele é um componente mensurável da nossa integração sensorial motor para o desempenho de distintas tarefas diárias, como atividade física nas academias, atividade física diária, atividade física nos serviços, entre outros. Uma manifestação presente em indivíduos com a doença é um tempo de reação mais lento, quando comparado a indivíduos saudáveis, tem um tempo de reação mais rápido. O tempo de reação em pacientes com doença de Parkinson são prolongados e isso pode comprometer totalmente a ação do paciente, caso a tarefa motora exija dele uma resposta imediata ao estímulo que lhe foi apresentado. Sendo assim, é muito importante que nós tenhamos uma boa base, um bom material para o estudo de tempo de reação em indivíduos com doença de Parkinson, pois assim teremos uma grande importância na contribuição nas intervenções de equilíbrio postural, pois, tendo uma grande intervenção, podemos criar uma ótima avaliação, um ótimo tratamento, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. O objetivo foi realizar uma revisão narrativa sobre o tempo de reação em membros superiores em pacientes com a doença de Parkinson. E a metodologia, nós pesquisamos nas bases de dados como PubMed, Pedro, Cielo, Cochrane, Lilacs, busca de teses, dissertações.
e também em artigos científicos publicados entre 1987 e 2021. Essa discrepância nas idades, nas datas, ocorre por falta de material, por carência de matéria nessa temática. Mas todos foram publicados de modo integral nos idiomas de português e inglês. Utilizamos as palavras-chave doença de Parkinson, tempo de reação, neurologia, fisioterapia e membros superiores. Nós excluímos os trabalhos que abordavam a temática em outras patologias, artigos que avaliaram o tempo de reação de membros inferiores e que também avaliaram o tempo de reação em indivíduos com doença de Parkinson com menos de 60 anos de idade. Para a elaboração desse estudo, foram encontrados inicialmente 20 artigos e uma tese. Após a inserção e exclusão, 12 obras foram selecionadas para leitura na íntegra. Posteriormente, 6 títulos foram selecionados para compor esse presente estudo. O primeiro artigo usado foi postado pelo Furuta em 2020. O objetivo era analisar o tempo de reação em músculo superior em indivíduos com doença de Parkinson. A metodologia tratava-se de um estudo observacional e transversal com indivíduos com doença de Parkinson. Foi utilizado o tempo de reação simples, que é componente de software, e os participantes deviam responder ao estímulo o mais rápido possível. Os resultados obtidos nesse artigo foram que 9 pacientes com a idade igual ou geral de 65 anos utilizaram a escala de Rowen e de Yahr. Assim, os participantes enquadrados na classificação de incapacidade leve e moderada. Já no segundo artigo pesquisado, foi escrito pelo autor Correia, no ano de 2006, com o objetivo de avaliar a influência em curto prazo da reposição dopaminérgica na flutuação da atenção em pacientes com a doença de Parkinson. A metodologia utilizada nesse artigo foi feita na base de latência média e desvio padrão da latência de tempo de reação simples e tempo de reação de escolha. Foram utilizados 15 pacientes com doença de Parkinson antes e 90 minutos após a administração da dose habitual matutina de levodopa. Também 15 controles normais emparelhados por idade, escolaridade, pontuação no mini-exame do estado mental e na escala para avaliação de depressão de Hamilton. Os resultados obtidos nesse artigo foi feito com a administração de levodopa no grupo de pacientes com doença de Parkinson, que reduziu a latência média do tempo de reação simples, mas não reduziu o tempo de reação de escolha. Porém, reduziu a variação do tempo de reação de escolha e não reduziu o tempo de reação simples. A escolaridade e pontuação no mini-exame do estado mental se correlacionaram inversamente com a variação da latência do tempo de reação de escolha nos pacientes com doença de Parkinson. O próximo artigo e o terceiro foi postado por Chagas e Batista em 2006. O objetivo era realizar uma compilação de dados que reportava a relação entre exercício e tempo de reação. A metodologia foi realizada em busca por computadores e documentos que abordassem esse tema. O material foi submetido a uma análise por base de propostas do Batista em 2001. Os resultados foram achados que indicam que, apesar da concentração dos estudos nessa linha, o efeito crônico na atividade física sobre o tempo de reação ainda não está bem definido. Tampouco o efeito agudo do exercício sobre o mesmo. No quarto artigo, que foi feito pelo Goulart, em 2004, teve o objetivo de avaliar o desempenho funcional e a qualidade de vida de parkinsonianos nos estágios iniciais e intermediários da doença. A metodologia nesse artigo foi feita com 20 pacientes entre 60 a 69 anos de idade, com a escala de Rowe e Yahr, e comparado a 20 pacientes saudáveis entre 63 anos a 66 anos. O perfil de atividade humana, a velocidade da marcha e a velocidade para subir e descer escadas foram usados para avaliar o desempenho funcional e o perfil de saúde de Nottingham. Os resultados foram observados diferenças significativas no perfil de atividade humana e na velocidade da marcha, demonstrando pobre aptidão física e lentidão da marcha nos pacientes com doença de Parkinson. O último artigo foi publicado por Pullman em 1988, e o objetivo era examinar se o processamento neural central do pré-movimento na doença de Parkinson estava relacionado com a deficiência motora e funcional e a concentração plasmática de L-dopa, levodopa. E a metodologia
foi baseado em tarefas simples e de escolha, avaliando enquanto os níveis plasmáticos de levodopa 4 foram controlados por infusão contínua e 5 pacientes parkinsonianos. 5 controles pareados por idade realizaram misturas tarefas de tempo de reação para comparação. Os resultados mostraram que existe anormalidades no processamento neural central do pré-movimento, na doença de Parkinson, e que o tempo de reação simples de escolhas são diferencialmente afetados pela reposição de levodopa. No sexto e último artigo, feito pelos autores Boxall, Mindell, Fritz, em 1984, tiveram como objetivo comparar os controles normais dos pacientes com doença de Parkinson da mesma idade em uma tarefa de rastreamento e tempo de reação. A metodologia encontrada foram feitas com 9 pacientes com a doença de Parkinson, comparados com controles normais da mesma idade em uma tarefa de rastreamento e tempo de reação. Os resultados obtidos foram que ambos os grupos foram capazes de usar os movimentos dos alvos previsíveis para eliminar o atraso. A tarefa de tempo de reação também contrastou os movimentos previsíveis e imprevisíveis. Assim, os pacientes foram significativamente menos capazes do que os controles de usar uma previsibilidade para reduzir seus tempos de reação. Assim, nessa revisão de estudo, concluímos que o tempo de reação foi maior durante as atividades com membros superiores que impactam nas atividades de vida diária. Também, o maior tempo de reação em pessoas com doença de Parkinson mostram a redução da velocidade de realizar os movimentos com baixa aptidão física, evidenciando desordens motoras e cognitivas. A bradicenia e a lentidão nas tomadas de decisão são fatores importantes nesse prejuízo, pois afetam muito o equilíbrio e a postura, como podemos citar durante o início da apresentação. E a fisioterapia tem um importante papel nesse treinamento, pois assim podemos qualificar, dando uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. E no final de tudo, evidenciamos muita carência no estudo científico nessa temática, uma vez que apenas os aspectos motores costumam ser mais discutidos na doença de Parkinson. Bom, esse foi o fim da nossa apresentação. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido bastante. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau. Muito obrigado, até a próxima.